A paz do Senhor a todos vocês. Vou apresentar aqui mais um corte do canal Inteligência Limitada do Rogério Vilela. O convidado é o pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior aborda a questão dos últimos dias e os sinais que indicam a proximidade do retorno de Jesus. Há uma ênfase em dois tipos de sinais: sinais de certeza e sinais de proximidade. Os sinais de certeza incluem eventos como guerras, fomes, terremotos e falsos profetas, que são vistos como prenúncios do retorno de Jesus. Esses sinais não indicam o fim imediato, mas marcam o início de um período de turbulência. Os sinais de proximidade são associados à apostasia e ao surgimento do anticristo. A apostasia refere-se ao abandono da verdade e ao crescimento de igrejas falsas, onde as pessoas deixam a verdade para seguir a mentira. Paulo Júnior argumenta que o aumento da iniquidade e a falta de amor ao próximo são sinais desse processo. O anticristo é descrito como a encarnação de Satanás e é esperado como um líder mundial a serviço de Satanás em um governo político-militar global. Em resumo, o pastor Paulo Júnior discute os sinais que, de acordo com a perspectiva apresentada, indicam a proximidade do retorno de Jesus, destacando tanto eventos físicos como eventos espirituais, incluindo o crescimento da apostasia e a ascensão do anticristo. Agora fique com o corte do vídeo do Inteligência Limitada. E sobre os últimos dias? Os últimos dias. Será que já estamos neles? É. Uau! Vilela, a nossa geração é que está mais próxima do fim, porque ela é a última da última. Então não tem jeito, né? Tem que ser a nossa. Jesus disse, Vilela, não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais. Aqui é uma coisa que eu ainda não vi no seu podcast alguém falar. Todo mundo quando fala de sinais, terremotos, guerra, tal, não. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza, é certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade, de iminência. Dois sinais. Quais são os sinais de certeza? Mateus 24. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas, porém não é o fim. É o princípio das dores. Que termos esses dores? Jesus assemelhou a volta dele a uma grávida de nono mês. Dor é a contração. Me fala, quando a mulher grávida tem a primeira contração, significa que vai nascer naquela hora? Não. Mas significa que vai nascer. Opa, vai nascer. Chegou o momento. Corre para o hospital. Como é que ela sabe quando vai nascer? As contrações vão aumentando em número e intensidade. Ela vai ter mais contrações e mais doídas. Então tá. Pandemia de coronavírus. Guerra na Ucrânia. Acho que foi o terremoto na Turquia, que matou 4.000 pessoas. Ah, sim, sim. Turquia. Então, sinais. Sinais de certeza. Não posso falar, Jesus está perto. Por quê? Porque terremoto sempre teve. Fome sempre teve. Vulcão, peste negra, peste bubônica. Matou parte da Europa. Espanhola. Claro que à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. Por exemplo, quando você era pequeno, você via falar de um grande terremoto de 5 anos. Hoje é todo mês. Então são sinais Furacões. Que, quando você vê, Jesus falou disso, ele vai voltar. Eu tenho certeza. Sinais de proximidade. Quando o Vilela ver, agora ele vai voltar. Está perto. São dois. 1 Tessalonicenses. Ninguém se engane, porque não será assim, não será o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que, aí ele menciona dois sinais, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia e o anticristo. São esses os sinais de certeza. Esses são os sinais. Apostasia, o que é apostasia? O abandono da verdade. Quando a gente pensa em apostasia como vai todo mundo virar ateu? Não. Apostasia é o crescimento de igreja falsa. Vão deixar a verdade para seguir mentira. E há de ser que nos últimos tempos se apostatarão uns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eles não conseguirão mais ouvir a verdade, e vão deixar a verdade para ouvir as fábulas. Essas coisas miraculosas, malucas que aqui em São Paulo tá cheio. Então, esse é um sinal. O que é apostasia? Vamos lá. A Bíblia diz assim,
Nesse tempo, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Vilela, Deus vai tirar os freios do homem. Vamos ver cada coisa sem regras, sem leis, sem fronteiras para o pecado. Esse sinal, acredito que está começando a ficar. Quando eu achei que já tinha visto tudo, quando a menina em um museu tocou em um homem nu, aquilo ali não era nem o começo de nada. As aberrações que estamos vendo. O que é? Multiplicar a iniquidade, o pecado ia se alastrar, o amor se esfriaria. Que amor? O amor ao próximo e o amor a Deus. Os homens seriam sem afeições, Vilela. Os homens seriam como animais. Os homens se tornariam essas pessoas desenfreadas, sem regras e sem leis. Que é o que está acontecendo. Imagina quando aprovou o aborto, foi na Argentina, as pessoas saíram às ruas, festas, fogos, para comemorar a morte dos inocentes. Que isso? Que sociedade é essa, meu Deus? Agora está sendo votado aí para até 12 semanas. Por que não então espera tirar teu parto, pega um pau e mata? Que isso? Vilela, se você matar uma foca, 10 a 12 anos de cadeia. Se matar um homem, talvez fique 3. Que é isso? Uma tartaruga. Não mate tartarugas. É perigoso você ter uma prisão perpétua. Mas homens, olha só a inversão de valores. Vilela, patrocinar a cirurgia de mudança de genitália para menor de 18 anos sem consentimento do pai, patrocinada pelo SUS. Que é isso? Claro, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a vida e com o corpo. Mas uma criança que não sabe decidir nada e sendo patrocinado isso. Não pode nem dirigir. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a apostasia é uma carniça. O anticristo é o urubu. O que atrai o abutre, as aves de rapina? Os cadáveres, a carniça. Quando a apostasia, esse mundo, essa iniquidade se tornar sem freios, vem a cereja, o anticristo. Aí ele vem. Quando nós vimos esses dois sinais... O anticristo não é o demônio. Não. O anticristo é o quê? Se Cristo é a encarnação de Deus... O anticristo é a encarnação de Satanás. Ele é o enviado de Satanás. Então, quando ele vir, provavelmente, a Bíblia chama ele de a besta que sai do mar. Poder político e militar. Então, existe a besta, sistema, e o cabeça do sistema. Você aprendeu o que é isso? Primeiro século, o Império Romano era a besta. Era um sistema. Mas esse sistema tinha um cabeça, Nero, que massacrava os cristãos. Então, é um sistema de governo mundial, político e militar, que vai ter o seu cabeça, um governante mundial, a serviço de Satanás, com a finalidade de implantar o seu reino, o seu governo, e perseguir os cristãos em um tempo que chamamos a Grande Tribulação. Quando nós vimos tudo esse cenário sendo montado, aí sim, Cristo está às portas. Essa é a ideia.